Muito bem, pessoal, estamos de volta com mais outra aula para vocês. Hoje nós vamos iniciar nossa aula 12.1. Então, galerinha, pega aí o material que o professor presencial já distribuiu para vocês. Vão acompanhando lâmina por lâmina, tá? Qualquer dúvida, já anota aí no cantinho, porque assim que a gente finalizar, a gente vai ter aquele bate-bola jogo rápido, porque teremos exercício hoje, tá? Um abraço a todos vocês. Meu diretor, joga na tela. Olha aí, pessoal. Aula 12.1 e vamos falar sobre plantio dos sapos. Plantio dos sapos. E o que é importante entendermos, professor, é o espaçamento do plantio e preparação do local no plantio. Então, esses dois objetos do conhecimento vão auxiliar no processo, pessoal, da aquisição do produto final, quando você insere uma cultivar em um sistema SAF, ou você vai potencializar, né, uma planta nativa que vai favorecer, inserir ela em um sistema de plantação, de produção, que vai compreender tantas necessidades do local quanto das cultivares. Então vamos lá, passo a passo. Plantio dos sapos. A forma de implantação dos sapos vai depender do que, professor? Do estado da área selecionada. E quando a gente fala o estado da área selecionada, nós temos que fazer um levantamento dessa área, classificando as árvores nativas. E quando a gente fala em classificação, é o seu potencial produtivo. Muitas vezes, essa seleção da área não é só em questão do produto dessa árvore nativa, porque muitas vezes elas não dão fruto, mas elas dão resina, madeira, dão componentes foliares que têm propriedades biológicas, farmacológicas, mas também temos que ver que essa seleção da área está diretamente ligada à característica daquele solo, o potencial nutritivo daquele solo e também como ocorre de forma natural, né, a devolução desses elementos naturais do solo, que pode ser uma gleba totalmente disponível ou outra onde alguma atividade já está sendo desenvolvida. Muitas vezes, quando nós chegamos na propriedade e vamos fazer o levantamento da área a ser realizada, a implantação dos SAPs, já temos que verificar o potencial dependendo da característica dos vegetais que lá já se encontram. Exemplo, aqui nós temos, né, uma estrutura de sistema SAPs já iniciada. Introduza todos os componentes em áreas sem uso atual. Introduza componentes arbóreos em áreas agrícolas já estabelecidas. O que a gente observa aqui é uma estratificação e um planejamento de acordo com a geografia da área. Vemos que é uma área que não é plana, né? É uma área que a gente considera acidentada. Então, para cada área, nós temos umas propriedades de vegetais que vão colaborar com a manutenção da estrutura do solo. Então, vamos ver, quando a gente está olhando essa imagem, vamos ver os processos de estratificação. Então, eu vou fazer aqui um processo de estratificação para vocês. Vamos lá? Exemplo. Vou caracterizar aqui, ó. Nós temos essa área, tá? Aí, nós vamos fazer uma seleção dessa área. Outra estratificação, professor. Vamos pegar aqui em vermelho, que é aqui, ó, esta região, até onde a gente consegue só enxergar, tá, pessoal? É por cima, né?
Jefferson, é aqui, ó. Pega isso tudinho, tá? Então, fazer de forma correta. Só para a gente poder analisar aqui uma coisa. Temos esta região, esta área aqui, ó. Temos esta região aqui, ó, que é uma estratificação. Vai até aqui, né? Temos essa outra... Opa, vamos pegar essa cor aqui que chama mais atenção. Ó, essa outra estratificação, ó. Tá? E, claro, finalizar aqui, ó, temos essa aqui, ó, que fica entre como se fosse uma barragem, né? Então, a gente consegue aqui, pessoal, dar uma... já ia esquecendo. Só por causa do tamanho da área, possamos pensar que não é tão interessante, mas é assim, ó, vou pegar essa aqui, ó, essa pequena aqui, ó, tá? Professor, essa que o senhor pintou aí por último, essa aqui, ó, pode parecer que não tem material, mas é um material de retenção de solo, tá? Fixação do solo. Então, vamos aqui comigo fazer essa leitura da estratificação. Nós temos estratificação 1, uma estratificação A2, 3, 1, 2, 3. Eita! E essa daqui, Jefferson? Olha, eu esqueci também, ó. Tem essa daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nós temos 8 estratificações. Isso mesmo, 8. Essa aqui em azul, pessoal, é uma só, tá? Essa daqui é uma só. Então, nós temos 8 estratificações. Quando a gente vai nessa estratificação aqui, ó, essa que eu estou apontando, tem um vegetal com características principais para retenção e evitar um processo de lixiviação. Vemos na área vermelha, pessoal, e também essa área onde nós temos, né, aqui, ó, retenção de vento, facilitação para não ocorrer tombagem, área mais plana e, claro, devido aos fatores abióticos, como o vento, né, evitar processos de polinizações cruzadas, por isso que está aquele roxo ali na frente, é uma barreira, porque atrás dessa barreira pode ter elementos que queremos evitar. Como se trata de uma área ondulada ou acidentada, cada propriedade vegetal que está instalada, cada exemplar instalado em determinada área estratégia, tem a sua função biológica, tem a sua função de evitar a erosão, evitar a lixiviação, evitar que ocorra competitividade de nutrientes desse solo, evitar aí polinizações cruzadas, facilitar e favorecer, permitindo a incidência solar para determinados vegetais que precisam de mais ou menos, dependendo das variações climáticas que podem ser observadas nessa região. Quando a gente está mostrando essas estratificações, fica mais fácil, né? Agora vamos tirar todas elas e tentar ainda conseguir observá-las da mesma forma. Porque quando se faz essas podas, ele permite o desenvolvimento de determinados vegetais em uma área, né, de SAFs agrícolas. Isso favorece não só o solo, isso favorece não só o processo de você também atrair propriedades,
né, de agentes que favorecem o processo de retenção e polinização. Olha aqui, ó, tá vendo aqui, ó, não tá, vamos colocar, não é geográfico, né, mas tanto essas bananeiras aqui quanto essas aqui estão em lugares estratégicos em relação à área de plantação. Isso vai favorecer, dentro de uma área de safras integrado, que você também tenha a possibilidade de realizar determinados tratos culturais com intervalos. Tratos culturais para minimizar, né? Não maximizar. Deixa eu ver. Tratos culturais é minimizar ou maximizar? Condensar. Isso. Mão de obra. Tratos culturais que vão favorecer intermitente, e isso favorece o quê? Uma viabilidade econômica, né? Quando você vai realizar os processos de poda de indução, condução, sanitária, poda de floração, poda de restauração. E aí as necessidades também da integração, da devolução e nutrição necessária é totalmente heterogênea em espaços de tempos totalmente diferentes. E isso favorece com que ocorra, então, uma estabilidade dos processos arbóreos agrícolas dentro de um SAFs. Tem muitos itens a serem levantados quando a gente olha a padronização dela, quando já está realizado, né? Mas induzir os componentes arbóreos, olha ali, ó, em relação a essa estratificação e a essa estratificação, induzir os componentes arbóreos e agrícolas em áreas já modificadas ou abandonadas, como a gente chama de capoeiras. Isso favorece o processo de você melhorar e potencializar, claro, quem vai depender da posição leste-oeste, né? Em relação à viabilidade de você observar o clima e quais são as mudanças quando você vai fazer a implantação desses sapos. Utilizar, então, esse muro verde para favorecer, amenizar com que não ocorra tombamento de determinadas cultivares que são menos ou mais sensíveis a mudanças no clima da determinada região. Então, quando você faz esse levantamento, você proporciona com que esse processo de manutenção da área, você tenha vegetais produtivos, vegetais para produção e vegetais para manutenção. Aí que está, nos SAFs, nós temos vegetais que têm a função de manutenção daquela área, não só de produtiva. E favorece o processo também de intercalar o efeito de cruzamento em relação aos processos dos agentes polinizadores. Caso as áreas estejam em uso, pode ou debaste, né, a realizar a poda, ou realizar os debastes de espécies para privilegiar aqueles com menor interesse. Podar, não retirar. Isso vai fazer com que o sistema fique mais aprumado e as espécies possam se adaptar à região. Uma dessas, a gente pode utilizar aí a acácia, laranja, manga, banana, eucalipto e, claro, capim, ou também, né, quando a gente chama formações de pastos. Aqui fica ideal a demonstração também da inserção, não só de representantes da atividade agrícola, mas representantes da atividade pecuária. Isso favorece com que você também mantenha a distribuição do processo de matéria orgânica. Muitos podem até falar, professor, nesses corredores agrícolas, poderíamos então inserir gado, mas também uma das características não é só o gado, né? Pode-se inserir também caprinos e ovinos, que o processo de manutenção da matéria orgânica e viabilidade é favorecida por causa do processo do trato digestivo desses exemplares da pecuária.
Muitos também têm a ver com as possibilidades dos corredores serem direcionados para favorecer a incidência solar nas cultivares utilizadas. Por isso que na grande maioria que você vê, a posição é inversamente proporcional leste-oeste. Isso favorece com que o movimento, né, desses fatores abióticos do Sol, que nós estamos falando, proporcione a viabilidade da intensidade luminosa. Isso está relacionado também até o processo de melhoria e diminui a mão de obra de tratos culturais, que favorece o processo de higienização em relação a determinados fatores fitopatológicos, que são doenças que podem acometer os vegetais inseridos em determinadas áreas. Uma delas, o debaste, prática de arrancar planta numa cultura cuja brotação se faz muito cerrada. Espaçamento nos cultivos. Os espaçamentos devem ser considerados dentro e entre os cultivos, a depender do modo de escolha dos SAFs, da arquitetura das árvores e da interação entre seus componentes. Então, aqui, pessoal, vamos sublinhar umas considerações. Considerar o quê, professor? O espaçamento entre os exemplares agrícolas que serão utilizados, considerando o espaço entre e dentro, quer dizer, corredores maiores e entre plantas. Então, nós estamos falando dos corredores e entre plantas, dependendo do modelo dos SAFs. Então, a gente fala do quê? Da arquitetura e da interação entre esses componentes. Quando a gente fala de corredores e entre plantas. Claro que isso nós podemos utilizar corredores com vegetais, por exemplo, banana, café, mandioca, intercalados. Esta intercalação vai favorecer que você tenha a total utilização de nutrientes do solo, pois as necessidades desses vegetais são totalmente diferentes, tanto em determinadas épocas, pois uma bananeira, um cajueiro, o café tem necessidades diferentes. Então, uma das grandes condições, quando a gente vai fazer o levantamento de SAFs, é ver a propriedade físico-química do solo que está naquele ambiente, que vai favorecer não só a diversidade de culturas que você vai inserir, melhora, né, as relações de micro-organismos e minerais que estão disponíveis e que durante o processo de cultivo será reposto. O sistema radicular também tem que ser considerado, não é? Porque o sistema radicular de determinados cultivares, quando a gente fala de cultivar, né, não há necessidade de uma raiz que é diretamente proporcional ao caule, porque foi realizado o melhoramento. O negócio é quando você vai fazer essa interação com aves nativas, porque pode ocorrer não só a competitividade de nutrientes, mas o hídrico, né? A quantidade de umidade necessária para cada cultivar são diferentes. Então, manutenção desse solo, na grande maioria, vocês estão vendo o quê? Áreas de SAFs cobertas. Essa cobertura favorece N fatores. Essa cobertura morta mantém, né, o processo de granulação desse solo, fazendo com que o solo se mantenha ainda aerado, evitando compactação. Isso melhora as trocas gasosas e reposição de nutrientes. Evita, né, que esse solo fique seco, quebradiço, então mantenha a umidade, retenha a umidade no solo. Isso vai diminuir custo-benefício em relação aos processos de instalações de sistema de irrigação e também diminui os tratos culturais de limpeza, né? Evitando que ocorra o surgimento de ervas daninhas que possam proporcionar uma competição, não competição só de nutrientes, mas uma competição também de água. Tá? Aqui nós estamos observando, quando a gente fala sobre corredores e sobre espaços entre linhas e plantas. Claro que a gente está observando aí, ó, cultivares totalmente diferentes,
tá? Banana, café, palmeira, açaí. E a distância é diretamente proporcional à necessidade de busca de nutrientes e água. O espaçamento entre as árvores. No caso de plantação de árvores madeiráveis, produção de madeira, o objeto é uma boa formação do fuste, parte do tronco que vai da base até o início da copa da árvore. É preciso estabelecer um número maior de árvores com a intenção de realizar uma outra seleção melhor por meio de desbaste. Pessoal, quando a gente está falando de produção de madeira, o espaço entre plantas ele é menor, ele é condensado. A área de produção de madeira ela é condensada, ela é aglutinada. Isso favorece com que ocorra o estiolamento de galhos e melhora o processo de desenvolvimento do tronco principal. Isso vai favorecer menor mão de obra para ocorrer esse desbaste, né? Como a gente está vendo aqui, ó, deixa eu passar. Menor estrutura de condução de bastes. Nos SAFs, o desbaste das espécies perenes, quer dizer, que estão presentes ao ano todo, devem ser conduzidos precocemente para atingir uma densidade próxima ao desejado, ao final do ciclo do sistema. Já que o crescimento inicial é bem mais rápido. Então, quando a gente tem esse desbaste, a gente tem uma estratificação de melhoria do processo de produção de madeira, inserido também uma produção de frutos, quer dizer, árvores madeireiras, árvores que vão dar frutos, então frutíferas, e outras que vão pegar resinas, óleos, folhas. Aqui, ó, vamos ver quantas são as estratificações, professor? Nós conta com essa daqui, ó. Isso aqui é uma estratificação. Essa região, aqui, ó. Isso é uma estratificação. Estratificação para manter, tá? Menor intensidade luminosa nessa área. Isso favorece você manter a umidade do solo, disponibilidade de nutrientes, pois eles vão estar imersos em uma lâmina d'água em forma de processo de vapor. Você colocando a mão, você sente o solo úmido, o solo aerado e fica disponível, né? Quando a gente tem a relação diretamente proporcional de uma solução no solo, água e nutrientes, essa manutenção favorece que o sistema radicular absorva de forma eficiente, evitando compactação, evitando o uso também de maquinários. Aqui, ó, outra estratificação, que começa já da parte arbórea. Essa parte arbórea, de segunda classificação, favorece uma barreira, mas mesmo assim não impede que ocorra a incidência solar nas regiões necessárias para o produto final. Fotossíntese, a dinâmica hídrica. Aqui nós temos uma outra barreira. Essa barreira favorece com que nós tenhamos aí a identidade da inserção de outros elementos. Nesses elementos são frutíferas, que são favorecidos, só que o espaçamento é maior entre as plantas. Nós estamos vendo um processo de condensação nessa primeira e um espaçamento maior aqui a primeira. Na segunda, tá? E como isso favorece quando tem uma barreira que evita também o processo dinâmico de deslocamento de massa de ar. Isso favorece, sim, o sistema já conhecido inicial, para que ocorra o desenvolvimento, tá bom? Então, os espaçamentos para as espécies agrícolas. Como se realizam os espaçamentos de espécies agrícolas inseridas em um espaço de floresta? As espécies agrícolas, cultivares anuais e semiperenes, devem ser plantadas com o seu respectivo espaçamento recomendado para o plantio em monocultivo. Aí nós temos, né, uma estrutura, se você utilizar a pupunha,
abacaxi, banana, cupuaçu e essências florestais. Cara, eu vou frisar essa daqui, ó, essências florestais, né? Porque muitas vezes, quando a gente fala de árvores nativas, a gente acha que vai fazer igual as cultivares, né? Tem um determinado fruto, não. Não é só a madeira, mas tem as essências, os óleos, ou propriedades medicinais, farmacológicas. Então, os espaçamentos que nós conseguimos observar aqui em relação às essências florestais e também em relação às frutíferas que estão aí, a silvicultura, como a produção de cupuaçu, nós temos um espaçamento de 5 metros entre plantas, né, para a necessidade da área, mas alguém pode estar falando agora assim, além dos espaçamentos, professor, a estrutura físico-química desse solo, que tem que abarcar aí não só árvores de essência, banana, mas o abacaxi, a pupunheira, porque nós sabemos que o abacaxi, ele gosta de áreas ácidas. Só que aí a gente faz uma regulação das áreas pontuais. Essa regulação dessas áreas pontuais vão favorecer que a dinâmica desse processo físico-químico... Como assim processo físico-químico do solo? Porque nós sabemos que determinar... Por isso que o essencial, gente, além de fazer os levantamentos, quando você faz o levantamento de árvores silvestres e plantas vegetais silvestres e cultivares que você vai inserir, é a estrutura físico-química do solo. Para que você faça um processo de heterogemonia desse solo. Colocar o solo que possa favorecer tanto a permanência produtiva de quem precisa de um solo aerado, um solo que seja arenoso, argiloso ou semi-argiloso arenoso, porque as diferenças da disponibilidade de nutrientes, porque se for mais ácido ou menos ácido, isso vai implicar em permitir essa disponibilidade de nutrientes para favorecer o desenvolvimento dessas espécies, tá? Claro que quando a gente faz isso, esse levantamento, a análise do solo é imprescindível. A coleta e o processo de realizar essa coleta é imprescindível para que possamos saber se esse solo ele é homogêneo ou heterogêneo até partir de determinada área. Uma área dessa, quando nós estamos vendo aqui, o solo, se ele tiver a mesma composição aí, que está um negócio. Tem solos que não apresentam a mesma composição dentro de uma determinada área de cultivo. Então, há necessidade de a gente ver, determinados espaços daquele solo compreende para uma determinada cultura, por causa da estrutura físico-química, que vai favorecer você colocar culturas intercaladas, tá? Como as pessoas falam, consórcio. Para que esse consórcio seja viável, quem vai te dizer isso é a análise do solo, que vai favorecer o procedimento de você fazer a implantação desse sistema. Então, o preparo do local para o plantio, a limpeza da área para a implantação dos safos, não é recomendada a utilização de árvores novas, que necessitem de derrubada e queimada da vegetação original. Mas, claro, a seleção dessa vegetação. Como realizar esse processo de seleção? Já após você ter obtido aí a análise do solo, saber, né, quais são as estruturas desses elementos para que você faça essa seleção. É importante que sejam utilizadas áreas disponíveis, capoeiras jovens, usadas como pastagens. Então, quando você tem uma estrutura de pastagem, quando você já tem uma estrutura que está sendo utilizada, você quer realizar a retirada de uma atividade pecuarista para colocar e inserir nessa área, favorece muito bem ainda, você vai ver que a matéria orgânica nesse solo, ela é bem mais rica, porque já tem esses depósitos, né? Então,
Claro que aí você não vai precisar fazer derrubada, você não vai queimar, você só vai fazer o quê? Uma reestrutura, tá bom? Para a produção de cultivos anuais. Também as áreas que são abandonadas ou pouco utilizadas. Essas áreas que vocês vão utilizar, ou você vai deixar de fazer piquetes, né? Tá fazendo uma reestrutura no local, isso consegue compreender essas áreas que vão realizar o processo de inserção dos sapos. Áreas de capoeira jovens devem ser feitas e eliminação seletiva da vegetação, objetivando o enriquecimento com as espécies previamente definidas pelos SAFs. Quais são essas espécies previamente definidas pelos SAFs? Após as capinas da vegetação rasteira, se for o caso, o ideal é retirar parte da vegetação arbórea de menor porte ou não desejáveis, ficando apenas aquelas plantas selecionadas para o sombreamento das mudas a serem plantadas. Lembram? Muitas estruturas e exemplares de SAFs, ele não tem produção. Esse tipo de produção é realizado como, professor? Para manutenção da área produzida. Essa manutenção da área produzida que faz com que você realize a seleção. E o ideal é retirar parte dessa vegetação arbórea de menor interesse. Ou você pode realizar, né, a permanência dela se ela tiver o objetivo de manutenção da área, que vai favorecer a fixação das cultivares que ficarão para selecionar o processo de produção. Professor, muitas plantas, né, se a gente quiser colocar aí plantas agrícolas, cultivares, necessitam de um determinado sombreamento. Mas, se não for o caso dessa determinação de sombreamento, o que se realiza? A poda, que vai favorecer o aumento da intensidade luminosa necessária nessas áreas. Ok? Perfeito. Áreas recém-usadas como pastagens ou para a produção de cultivos anuais, nesses casos, a limpeza das áreas vai depender das suas condições, podendo variar da simples roçagem até mesmo um manejo de vegetação secundária. Quando você pega, né, você toma uso dessas roçagens, desse trato cultural, você favorece a manutenção do solo, impedindo que ocorra a desidratação, impedindo que ocorra a compactação, mantém a umidade relativa do solo, mantém o processo de aeração desse solo, favorecendo o desenvolvimento e disponibilidade de nutrientes para esses vegetais. Tá? É necessário fazer o controle dessas plantas que não sejam adequadas para o sistema. Mas se você não... Uma dessas adequações, quando você não quer usar de insumos agrícolas ou maquinaria agrícola, você pode colocar em uma atividade pecuária animais ruminantes que possam utilizar essa pastagem, essa cobertura como nutriente. Claro que aí você tem que fazer uma intercalação desse processo. Intercalar o que vai ser utilizado e depois retirar para o vazio, que a gente chama, né? Então, tem algumas áreas que são alteradas ou também recuperações de áreas degradadas. Foi bom lembrar. Muitas vezes a gente fala de áreas que não são usadas, mas tem áreas que foram degradadas e o que você utiliza o sistema SAFs para realizar a recuperação dessas áreas. A recuperação dessas áreas tem os métodos SAFs que os auxiliam nessa recuperação para depois você fazer, então, a reestruturação do ambiente. Aqui nós temos uma estrutura, né, de SAFs que está sendo reutilizado com uma atividade agrícola e depois na outra imagem a gente está mostrando aqui para vocês um tempo depois como é feita essa estratificação. Com pastos em corredores, né, intercalado com produção de atividades agrícolas,
Pode ser de bananal, pode ser de árvores frutíferas e também árvores onde nós podemos encontrar produção de lenha, produção de, como é que chama aquele? Resinas, lenha, resinas e essências florestais, né? Isso auxilia no processo. Olha só o tipo da estratificação que a gente encontra em determinadas áreas. Aqui nós falamos dos corredores, né? Aqui em ambos os lados, né? E está intercalado. Se você perceber, ó, tem uma intercalação aqui, uma estratificação menor. A próxima estratificação, que seria essa daqui, e, claro, em vertical, nós temos aí as produções de árvores nativas. O espaço entre elas vão favorecer o que você mantenha os corredores. Quando você tem uma área preparada dessa, pessoal, é fundamental mesmo, após isso, antes de você fazer a coleta dos frutos, coletas de resina, utilizar agora a inserção da prática pecuária, ou com gado, não é isso? Mais utilizar de gado nos corredores, para que você possa ter acesso a esses corredores. E aí sim, claro, com muito cuidado para que você faça o manejo, e esse manejo de manutenção, o manejo de retenção e após a recuperação de uma área abandonada ou a recuperação de uma área degradada, reconstituir não só a flora, que nós estamos evidenciando na figura, mas também a fauna, né? Principalmente quem, professor? Duas áreas importantes. Os micro-organismos do solo, reconstituição da matéria orgânica e a biodiversidade desse solo, bem como também agentes polinizadores que vão favorecer. Uma das atividades agora que eu lembrei aí, ó, é apiário intermitente ou migratório. Claro que quando você utiliza atividades, né, de repasto floral, essas atividades de repasto floral são bem-vindas na atividade da pecuária quando você utiliza a apicultura para favorecer essa integração. E aí, até utilizando árvores nativas ou, né, a produção de pinhos ou eucaliptos, que vai potencializar o processo de produção. Então, não é somente o gado que você pode utilizar, ou a atividade da caprinocultura, né, mas também a inserção de atividades de apicultura. Claro que aí tem que avaliar o quê? Avaliar o repasto floral, disponibilidade de água, né? Um lago, um riacho, 200 metros, tem que lembrar isso. A gente vai, nós vamos integrar esses processos na hora de avaliar o quê? O local da área da recuperação ou reestruturação da área que você está querendo. Porque muitas vezes não é só inserir um sistema SAF para a produção, mas também para a recuperação de áreas degradadas. E depois que essa recuperação alcança o objetivo, aí sim, qual dos métodos serão utilizados para que possa ter sucesso durante o processo de coleta dos dados. Para mim, meu diretor. Meus queridos, finalizando aqui, daqui a pouco a gente volta para fazer o bate-bola jogo rápido, porque temos exercício, tá bom? Aguardo vocês.